pintura, escultura, arquitetura, teatro, poesia, música, dança, fotografia. O que é arte? A arte é uma forma de linguagem, uma forma de expressão utilizada pelo homem desde os tempos mais remotos até nossos dias. A arte vem contribuindo para uma melhor espiritualização do homem, que procura cada vez mais assumir-se e conhecer-se para atuar de uma forma mais consciente e livre no mundo. O conceito de beleza teve origem na Grécia Antiga, produto de uma determinada filosofia de vida. A arte era, para os gregos, uma idealização da natureza, e especialmente do homem. O importante ao analisarmos uma obra de arte é descobrir os motivos que a determinam, o pensamento, a imaginação, o sentimento, as circunstâncias de época, de lugar, de ambiente em que nasceu. A arte foi feita por grandes homens, por aqueles que souberam ver e expressar a própria essência de seu tempo e antecipar os desafios do futuro, como Velázquez, Miguel Ângelo, Goya, Leonardo da Vinci, Bosco, Giotto, Rafael, Kandinsky, Picasso, Rubens, Bernini, Cézanne. A arte começou a ser criada na pré-história. A arte pré-histórica. No ano de 1879, o Marquês Marcelino de Saltuola, estudioso de arqueologia, levou sua filha Maria, de pouca idade, à região de Altamira, situada ao norte da Espanha, em meio aos Montes Cantábricos. Era uma área de grande interesse, pois já se sabia na época da existência de grutas pré-históricas ainda não exploradas. Enquanto o Marquês observava aqui e ali as paredes da rocha, sua filha tinha descoberto uma abertura da caverna onde podiam ser vistos touros pintados. Maria encontrara um verdadeiro tesouro. Segundo alguns historiadores de arte, a caverna de Altamira representa a Capela Sistina da pré-história. Tamanha é a riqueza e variedade de pinturas encontradas. Tanto nas paredes como nos tetos estão desenhos de coloridos bisões, rinocerontes peludos e outros animais. Com o descobrimento de várias cavernas, como Niot, Font de Gaume, Lascaux e Altamira, daremos início à arte na pré-história ou arte rupestre, que significa arte das cavernas. Na pré-história encontraremos duas grandes divisões, o período paleolítico e o período neolítico. Período paleolítico. Também conhecido como Idade da Pedra Lascada, é o período mais longo e antigo da história. Estende-se de 3,5 milhões de anos antes de Cristo a 10.000 antes de Cristo. Os diferentes grupos hominídeos vivem em pequenos bandos, alimentam-se de caça, pesca e coleta de frutos. Abrigam-se em cavernas. Desenvolvem muito lentamente a linguagem oral e a fabricação de instrumentos de osso e pedra, com os quais caçam, guerreiam e realizam entalhes nas pedras. Em diferentes momentos, aprendem a utilizar e produzir fogo.
As primeiras manifestações artísticas no período paleolítico consistem em pinturas e gravuras encontradas nas paredes das cavernas, representadas por figuras de cervos, bisontes, cavalos selvagens, ursos, rinocerontes peludos, mamutes e outros animais, feitas pelo Homo sapiens. Não ficou nenhum testemunho de manifestação artística da cultura dos homens de Neandertal. A figura humana também aparece, mas em menor quantidade. Na escultura, de modo geral, aparecem mulheres de grandes seios, ventre saltado e nádegas grandes. O homem foi primeiro escultor e depois pintor, dada a maior capacidade de abstração exigida pela pintura. Nesse período aparecem figuras femininas talhadas em marfim, osso e pedra, apresentando geralmente formas volumosas bastante gordas que estariam ligadas a símbolos ou ritos de fecundação. Entre as esculturas mais conhecidas, destacam-se a Vênus de Willendorf e a Vênus de Brassampouy. O homem primitivo, para conseguir a cor em suas pinturas, utilizou terras vermelhas, amarelas e pardas, carvão, pedra calcária, gordura animal e sangue de animal. Na arquitetura, o homem primitivo utilizou cavernas naturais e, posteriormente, a construção de dólmens, que são monumentos megalíticos que apresentam duas pedras na vertical e outra sobreposta na horizontal. A construção de navetes, que são túmulos em forma de naves, feitos em pedra e fechados. A construção de cromlechs, que apresentam várias pedras na vertical, com grandes pedras sobrepostas na horizontal, abertos em uma extremidade. E a construção do menhir, que é uma grande pedra fixada verticalmente no solo, que os historiadores acreditam ser um monumento religioso. Período Neolítico. O desenvolvimento da agricultura e o início da metalurgia, entre os anos 8000 e 4000 a.C., constituem os aspectos principais da chamada Revolução Neolítica. Nesse período, também conhecido como Idade da Pedra Polida, os homens agrupam-se em povoados e aumenta a divisão do trabalho, o que permite a produção de excedentes e a realização de intercâmbio com outras comunidades. A pintura e a escultura são bastante desenvolvidas nesse período. A pintura torna-se mais decorativa. Os vasos têm motivos geométricos. Esculturas são feitas em metais. Criam-se os adornos corporais. Com essa evolução surge a escrita, e com ela o homem passa a deixar registros organizados por escrito, entrando no período a que chamamos História. A arte na Antiguidade. O primeiro período em que a história se divide é o da Idade Antiga, que começa com o aparecimento da escrita. Este foi o período das grandes civilizações míticas, como as da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia e de Roma. Neste ciclo histórico foram produzidas as 7 maravilhas do mundo antigo: as pirâmides do Egito, o Colosso de Rhodes, os jardins suspensos da Babilônia, a estátua criselefantina de Zeus, o templo de Ártemis, em Éfeso, o mausoléu de Halicarnasso e o farol de Alexandria. A arte mesopotâmica. Na Mesopotâmia desenvolveram-se muitas civilizações, entre as quais destacam-se a sumeriana, a babilônica, a persa
e a Assíria. Na arquitetura encontramos o tijolo cru e cozido. Os sumérios construíram templos, palácios e zigurates, que são construções com torres em andares. A escrita dessa época recebe o nome de escrita cuneiforme, e os primeiros documentos escritos da Mesopotâmia são as tábuas pictográficas de Uruk. Na música, todos os povos da Mesopotâmia possuíam instrumentos de corda, sopro e percussão. Tocavam e cantavam em conjunto em cerimônias festivas, guerreiras e fúnebres. A escultura aparece como complemento da arquitetura, sendo muito usados os baixos relevos. A cerâmica apresenta tijolos cozidos, objetos domésticos e também tijolos vitrificados. Esses tijolos vitrificados são policromados e a pintura começa a aparecer sob a forma de afresco. A arte egípcia. Os egípcios construíram, em sua época, uma grande civilização. Esse povo trabalhou as artes nas suas mais variadas manifestações, mas as que chegaram até nós com maior destaque foram a arquitetura, a pintura e a escultura. A arquitetura egípcia caracterizou-se por apresentar aspecto maciço e pesado, simplicidade de formas, poucas aberturas e tamanho colossal dos monumentos. Os egípcios construíram dois tipos de monumentos, funerários e religiosos. Os monumentos funerários eram a pirâmide para o faraó, a mastaba para os nobres e o hipogeu para o povo. Já os monumentos religiosos eram o templo, local de adoração aos deuses, o obelisco, monumento megalítico feito com uma única pedra em ponta, e a esfinge, escultura que apresenta a cabeça humana e corpo de leão, simboliza a inteligência aliada à força. Inúmeras são as pirâmides e esfinges no Egito. Destacam-se as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. E a esfinge de Gizé é a maior de todas. A pintura egípcia apresenta características que a tornam única: ausência de perspectiva, uso da lei da frontalidade, uso de cores planas sem sombreado, policromia, união da pintura com os hieróglifos. A lei da frontalidade, como é chamada em desenho, é uma forma de representar a figura humana só utilizada pelos egípcios, pela qual o corpo se apresenta com a cabeça, o tronco e os membros de perfil e com olhos e tórax de frente. É o resultado do desconhecimento da perspectiva. A escultura egípcia foi grandemente desenvolvida. Suas principais características são estátuas gigantescas, estátuas esculpidas na rocha, estátuas representando imobilidade, rigidez. As imagens esculpidas nas gigantescas pirâmides revelam que os egípcios possuíam numerosas espécies de instrumentos musicais: harpas, alaúdes, flautas, trompas, tambores e campainhas. A escrita egípcia é encontrada em todos os túmulos, externa e internamente, seja esculpida, seja pintada nas paredes, em papiros e pergaminhos. A arte grega. Os gregos eram voltados para a arte do pensar, a filosofia.
Sócrates, Platão e Aristóteles foram filósofos gregos. A arquitetura grega apresenta 3 ordens arquitetônicas: a dórica, a jônica e a coríntia. Suas principais características são planta retangular, uso do frontão triangular, uso das cariátides, ausência do arco e da abóbada, colunas rodeando os edifícios e predomínio da linha horizontal sobre a vertical. Os gregos construíram templos, teatros, ginásios e pórticos. Situado na Acrópole, em Atenas, está o mais famoso conjunto arquitetônico grego, e nele encontramos a obra mais importante, o Partenon. Esse templo é uma obra-prima em arquitetura. Construído em estilo dórico, ele é perfeito, visto sob todos os ângulos. Hoje, o Partenon está em ruínas, pois feito de mármore, não aguentou a ação do tempo e das guerras. A escultura grega foi muito trabalhada, tendo na estatuária seu ponto máximo. Suas características gerais são expressão corporal, movimento, técnica antefrontal. A técnica antefrontal é uma forma de trabalhar a estátua, flexionando um dos joelhos. O estudo anatômico da estatuária grega é insuperável. A Grécia apresenta um número grande de escultores. Entre eles podemos destacar Fídias, autor do Zeus Olímpico, escultor do Partenon. Miron, sua obra máxima é o Discóbulo. Os gregos trabalharam muito o afresco e, em muitos casos, utilizaram o mosaico para substituir a pintura. É na cerâmica que vamos encontrar muitos exemplos da pintura. A pintura em vaso foi muito desenvolvida na Grécia, tendo como temas as cenas de guerra, cenas do cotidiano e cenas do mar e seus habitantes. O teatro é originário da Grécia. É o resultado da união da poesia e da música. Os principais instrumentos gregos eram flautas, trompas, tambores, cítaras e liras. Os gregos faziam música de orquestra, de dança, festiva, fúnebre e heróica. A arte romana. Roma chegou a governar o mundo. Foi o centro do maior império da antiguidade, e sua influência se fez sentir em toda a Europa, parte da Ásia e África. A arte romana recebeu influência grega e etrusca. Dos etruscos herdou o arco e a abóbada. Dos gregos, o restante. Com a decadência da arte clássica grega, a arte romana toma seu lugar a partir do século I a.C. Alguns templos são derivados diretamente da estética grega. Paralelamente, surge no Império Romano a prática da pintura mural decorativa. Em localidades como Pompeia, ela atinge grande inventividade, com ensaios de perspectiva que só serão retomados no Renascimento. A escultura romana, por sua vez, não apresenta evolução significativa em relação à grega. A arquitetura romana caracterizou-se por apresentar
tamanho colossal dos monumentos, uso do arco romano e da abóbada, uso da ordem compósita e estátuas nos telhados. As construções romanas mais típicas são templos, locais de adoração aos deuses, basílicas para o comércio e aplicação das leis, termas, locais destinados à higiene física e mental, circos para diversão pública, jogos e corridas, teatros que imitavam os teatros gregos, anfiteatros, criados pelos romanos, tinham a forma de círculo fechado. O mais famoso é o Anfiteatro Flaviano, mais conhecido como Coliseu. Monumentos decorativos, como arcos do triunfo e as colunas. E aquedutos, condutos de água em forma de imensas fontes em arcos. A escultura romana, apesar de basear-se na escultura grega, apresenta características próprias: realismo, uso do retrato em larga escala, aparecimento da estátua equestre, movimento e técnica antifrontal. A cerâmica romana seguiu os mesmos padrões da cerâmica grega, assim como o mosaico. A literatura evoluiu muito em Roma. Os principais escritores foram Cícero, Virgílio, Horácio, Lívio Andrônio e Plauto. No teatro encontramos diferença entre o grego e o romano. Os romanos representavam as cenas mais violentas, que entre os gregos eram apenas narradas. Na música, a lira, a cítara e a harpa foram instrumentos muito comuns. O Império Romano foi grandioso, mas o luxo, a indolência, o vício e a corrupção levaram os romanos à decadência e à extinção de seu império. A arte cristã primitiva. Nos primórdios da era cristã, a arte toma características totalmente diversas da encontrada até o Império Romano. Inicialmente, os cristãos eram proibidos de praticar seus cultos, mas após o século IV, essas perseguições aos poucos foram diminuindo até que em 330 o imperador Constantino libera e oficializa a religião cristã. Isto ocasionou duas grandes divisões na arte cristã primitiva, que são a arte paleocristã, ou das catacumbas, e a arte triunfal. A arte triunfal, por sua vez, divide-se em arte bizantina, no Oriente, e arte românica, no Ocidente. A arte paleocristã. A arte paleocristã, também chamada de arte das catacumbas, desenvolveu-se dentro do Império Romano em 313, quando surgiram os primeiros núcleos cristãos. Os imperadores romanos, temendo o novo rei anunciado pelos cristãos, desencadearam uma grande perseguição a esta religião, que culminou com as loucuras do imperador Nero. Em função dessas perseguições de que eram alvo, os cristãos refugiaram-se nas catacumbas. As catacumbas eram túneis subterrâneos escavados a partir de túmulos. Eram verdadeiros labirintos, com algumas aberturas maiores funcionando como ventilação. Era nas catacumbas que se realizavam os cultos cristãos. Essas catacumbas são encontradas em Roma,
o Cemitério Maior de São Calixto, São Sebastião, Santa Inês, Domitila, Priscila e também em Nápoles e Alexandria. As catacumbas mais famosas são as de Domitila, Priscila e Calixto. A arte paleocristã é encontrada na pintura, escultura, poesia e na música. É uma arte pobre, pois era executada por homens do povo convertidos à nova religião. Suas pinturas eram feitas nas catacumbas e túmulos. É uma pintura ornamental e figurativa, em afrescos. O termo afresco hoje é sinônimo de pintura mural. Originariamente, porém, era uma técnica de pintar sobre a parede úmida. Vem daí o seu nome. Nesse tipo de pintura, a preparação da parede é muito importante. Sobre a superfície da parede é aplicada uma camada de reboco à base de cal, que por sua vez é coberta com uma camada de gesso fino e bem liso. É sobre essa última camada que o pintor executa sua obra. Os temas prediletos dos artistas cristãos eram a figura de Jesus Cristo, representado como o bom pastor, e também temas com interpretação cristã, como episódios bíblicos, figuras isoladas e motivos alegóricos, os símbolos. Alguns desses símbolos eram a pomba, que simbolizava o Espírito Santo, o peixe, simbolizando Cristo, a fênix, simbolizando a ressurreição. A escultura é mais rara do que a pintura. Ela só aparece em túmulos e sarcófagos, quase sempre em baixo relevo. Também contém motivos bíblicos e relatos da vida do morto. A poesia aparece em alguns túmulos cantando a saudade do falecido. A música não utilizava nesse período nenhum instrumento musical, porque para os cristãos os instrumentos musicais estavam ligados às orgias romanas. Os cantos realizados nos cultos eram derivados dos primeiros cantos gregos, romanos e hebraicos. A arte triunfal. Após a liberdade de culto proporcionada pelo imperador Constantino aos cristãos, surge a arte triunfal, que se inicia no século IV e estende-se até o século XII. A arte triunfal se divide em dois estilos completamente distintos, que são o estilo bizantino no Oriente e o estilo românico no Ocidente. Esses dois estilos de arte surgem concomitantemente. A arte bizantina. A arte bizantina surgiu na cidade de Bizâncio, depois Constantinopla, hoje Istambul. O termo arte bizantina origina-se da cidade que foi, na sua época, a capital do Império Romano do Oriente, Bizâncio. O início da arte bizantina é marcado em 330, e seu fim oficial ocorreu em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. O apogeu de Bizâncio corresponde à época da afirmação da Igreja cristã. O imperador Constantino tornara o cristianismo a religião oficial do Império Romano, e essa passagem da clandestinidade à oficialização iria refletir-se intensamente na arte. Quem chegasse a Constantinopla pelo mar seria imediatamente atraído pela cúpula e pórtico da Igreja de Santa Sofia. A arte bizantina difundiu-se rapidamente para todas as regiões compreendidas pelo Império Romano, sobretudo na Itália, em particular em Ravenna, na Península Balcânica e na Ásia Menor. Vamos ver a arte bizantina em Ravenna. Com a decadência do Império Romano do Ocidente e a consequente perda do poder de Roma, tomada pelos bárbaros, Ravenna, cidade da região centro-oriental da Itália, adquire grande importância política e militar,
tornando-se residência dos imperadores a partir de 584. Ravenna assimilou as características da arte de Bizâncio e suas igrejas conservam até nossos dias notáveis séries de mosaicos bizantinos. O surto de construções religiosas em Ravenna corresponde sobretudo ao reinado de Justiniano, que vai de 527 a 565. Foi o período onde a arte mais se desenvolveu. Suas principais igrejas são a Igreja de São Vital, a Igreja de Santo Apolinário em Classe, a Igreja de Santo Apolinário Novo e o Mausoléu de Gala Placídia. Vamos deslocar nossa atenção agora para a Igreja de Santa Sofia. Verdadeiras fortunas foram despendidas pelos cofres reais na construção de igrejas de grandes dimensões e luxuosas decorações. Um dos exemplos é a Igreja de Santa Sofia, projetada e executada pelos arquitetos Antêmio de Tralas e Isodoro de Mileto, entre 532 e 537. Constitui a realização máxima da arquitetura de Bizâncio. Por muito tempo, ela serviu de modelo para outras construções religiosas. Santa Sofia. O nome Sofia vem do grego e significa sabedoria, e a igreja foi dedicada por Justiniano à sabedoria divina. Além da igreja de Santa Sofia, também outras foram construídas, como a Basílica de São Marcos, em Veneza, a Igreja de Santa Sofia, na Rússia, a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, e o Mausoléu de Santa Constanza. Arquitetura, pintura, escultura. Na arquitetura, o mármore foi muito usado para a construção das igrejas. Na pintura, a arte bizantina tem algumas características importantes, como a ausência de perspectiva e de volume, a chamada pintura bidimensional, na qual o espaço não tem profundidade. É uma arte que perde o sentido do corpo humano, preocupando-se mais com o divino e com os imperadores, e não usando paisagem de fundo. A pintura é muito rica nos famosos mosaicos. Estes mosaicos são cubos de mármore colorido, terracota ou esmalte presos à parede com argamassa. Para colocá-los, o mosaísta fazia um desenho que era depois banhado com uma solução de cal, areia e óleo para encher as juntas, para que houvesse maior aderência dos cubos. As cores mais usadas foram o azul, o vermelho e principalmente o dourado. A escultura bizantina não alcançou grande expressão na arte por diversos motivos, e um deles é o caráter e sentimento oriental do bizantino, que o levaram mais a gosto da cor do que da forma. A arte românica. A arte românica é predominante do Ocidente, que se produz paralelamente à arte bizantina. Reflete um período muito conturbado na Europa, a Idade Média, em que se estabelecem os feudos e ocorrem as guerras de conquista territorial. É a época das guerras entre mouros e cristãos, com lutas incessantes. A Idade Média teve como filosofia maior o teocentrismo, isto é, Deus como o centro do universo. Surge então um estilo pesado, cujo ponto alto é a arquitetura. A pintura, a escultura e as artes decorativas estão subordinadas à obra arquitetônica. O efeito mais evidente da construção românica é o peso, paredes grossas, profusão de cúpulas, colunas e arcos. Mas essa arquitetura sólida não é absolutamente uniforme.
O espírito românico encontra soluções sempre diferentes para cada região, e mesmo sendo um estilo europeu, não deixou de sofrer influências orientais. Na Inglaterra temos a Catedral de Durham, iniciada em 1093 e terminada em 1500. Na Alemanha temos a Igreja de Santa Maria Laach, construída entre 1093 e 1156. Na França temos a Basílica de Santa Madalena, uma construção do século XII, com exceção da cúpula que foi reconstruída no século XIII, já em estilo gótico. Em Florença temos a Basílica de São João Batista. Na Itália temos a Torre de Pisa. A escultura românica cumpre apenas a função de preencher os espaços vazios dos elementos arquitetônicos e atenuar a sensação de opressão criada pelo peso do edifício. Pode-se dizer, portanto, que a escultura é um complemento natural da arquitetura, adaptando-se a ela e servindo como decoração e para contar histórias. Nas fachadas são comuns as representações do Apocalipse, com anjos, bestas e demônios, compondo cenas que lembravam aos fiéis os perigos da tentação. Os relevos, mais frequentes que as estátuas individuais, preenchem os espaços ao redor dos pórticos, as entradas. Eles aninham-se por sobre as pilastras, jorram das pias de água benta, adornam arcos, formam colunas, transfiguram-se em capitéis, que são a parte superior das colunas, sempre se adaptando às linhas da escultura. A obra A Deposição, esculpida em 1178 por Benedetto Antelami para o Duomo de Parma, na Itália, é um exemplo de escultura integrada à arquitetura. A pintura, pouco utilizada nesse período, foi em parte substituída pela tapeçaria. Foi também representada por iluminuras, que são pequenos desenhos coloridos que complementavam um texto escrito, quase sempre de caráter religioso. Os exemplos mais interessantes de pintura românica provêm da Espanha. A arte gótica. A arte gótica é também chamada de arte das catedrais ou arte das ogivas. Surge no final do século XII na França e é uma mistura de elementos clássicos, bizantinos e bárbaros. Foi sob o patrocínio da Igreja que surgiram as primeiras manifestações da arte gótica, as catedrais. Corporações de artesãos eram contratadas pelos bispados para erguer esses imponentes edifícios de pedra que se constituíram no próprio símbolo da cidade. A Igreja foi, de fato, o maior cliente dos artistas e artesãos da época. Arquitetura, escultura, pintura e demais manifestações do período gótico são obras anônimas, fruto das corporações de profissionais. Mesmo quando uma obra é atribuída a um mestre, em geral ele não a fez sozinho. Nessa época, também a filosofia teocentrista atingiu seu apogeu. Toda a vida do homem deveria ser voltada para o aspecto religioso, e as igrejas deveriam tornar-se mais amplas para abrigar maior número de fiéis, mais altas para proporcionar a elevação do pensamento do homem a Deus e para demonstrar a grandiosidade da religião. O estilo gótico não se limitou à França nem se manteve inalterado ao longo dos 2 séculos de existência. Foi adotado por outros países, como a Alemanha, a Inglaterra e a Espanha, onde sofreu algumas variações. Nenhuma, porém, alterou sua característica principal, a verticalidade, presente nas catedrais e nas figuras alongadas dos vitrais e pinturas. Alguns exemplos de catedrais góticas na Europa são a Catedral de Burgos, na Alemanha, a Catedral de Notre-Dame, em Paris,
o Parlamento Inglês e a Torre do Big Ben, em Londres, a Catedral de Amiens, a Catedral de León e a Catedral de Milão. Curiosamente, existe também no Brasil uma catedral gótica. Ela fica em Ilhéus, no estado da Bahia, e apresenta as mesmas características arquitetônicas das catedrais góticas da Europa. A pintura gótica tem as mesmas características da pintura bizantina e românica, e é, na sua maior parte, substituída pelo vitral, maravilhosa criação do espírito medieval. O vitral surgiu incorporado à arquitetura gótica, o que só foi possível graças às paredes mais finas. As finalidades do vitral foram basicamente duas: aumentar a luminosidade das igrejas e ensinar a religião aos fiéis através das figuras, uma vez que quase a totalidade da população era analfabeta. Os vitrais são constituídos de pedaços de vidro ordenados de modo a formar uma imagem e ligados por nervuras metálicas. Algumas das mais importantes manifestações pictóricas são as iluminuras, pinturas de dimensões reduzidas, feitas em aquarela ou têmpera, destinadas a ilustrar manuscritos. As cenas são religiosas ou representam aspectos da vida cotidiana. Já os temas dos afrescos, assim chamados porque eram pintados na parede enquanto a argamassa estava fresca, e a pintura em madeira, reproduzem, sobretudo, cenas da vida de Cristo e da Virgem Maria. O fundo dourado é uma constante, e há uma preocupação com a profundidade, ou seja, esboça-se a perspectiva, que representa a grande conquista dos pintores italianos do século XIV. A escultura gótica apresenta-se também integrada à arquitetura. O estilo torna-se mais claro, mais harmonioso e mais expressivo. Na música, as letras gregas e romanas não eram absolutamente cristãs, e isto tornou-se um problema para a Igreja, que tinha necessidade de adaptar letras cristãs aos cantos gregos e romanos. São Gregório introduziu o canto gregoriano, também conhecido como cantochão, que é um canto fácil de ritmo leve. Os monges, entusiasmados com a música, passaram a utilizá-la para converter e atrair pessoas ao cristianismo.